TVI 24. O mundo em primeira mão. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Discurso Direto desta quinta-feira, 21 de junho. É o dia do tudo por tudo para a Seleção Nacional e é o início do verão, portanto, seja bem-vindo o verão. E já sabe que para participar basta ligar o 21 044 11 45. E hoje são meus convidados neste dia do Portugal, República Checa, Rui Pedro Braz, ele é jornalista e vamos já conversar sobre a nossa seleção e não só. E também Sara Rodi, ela é autora do livro Dona Estefânia, um trágico amor. É um livro, confesso que eu li ontem à noite e durante a noite é fascinante, os meus parabéns e vamos já falar sobre ele. Mas antes de dar voz aos meus convidados e assim também, que está em casa e que vai telefonar para cá, vamos fazer uma rápida revista de imprensa e hoje começo pelo Diário de Notícias, que diz que Portugal está confiante. A seleção joga hoje às 18h45, 19h45, passagem às meias finais frente à República Checa. O Parque Escolar pagou numa única escola 3 milhões em obras que nunca foram feitas. É a auditoria feita finalmente pelo Tribunal de Contas. O Governo diz que há menos 2.600 FIAs no aparelho de Estado e nascem 130 bebés por ano, filhos de dadores anónimos. O Correio da Manhã: ter filhos custa 10 mil euros por ano, são contas do Instituto Nacional de Estatísticas. As famílias com crianças gastam mais 31%. O Dinho Lopes sabia tudo o que eu fiz, ainda bem, o presidente do Sporting, mas este é o Cristóvão, no contra-ataque. Ministro em guerra de salários, é o ministro da Economia, e o talento português contra o muro checo. Depois vamos ao Jornal Público. Fuga de informação sobre exames do 12º ano chegou a várias escolas. Diz que houve fuga de conteúdos do exame de português, nomeadamente em várias escolas de Braga e Guimarães. Eureka, Grécia vai ter finalmente um governo com maioria, um governo que já tomou posse ontem para tentar salvar o euro. Portugal comedido na véspera do jogo contra os checos. Pudim Lopes sabia de empresa que vigiava jogadores. ERC nega pressões ilícitas no caso Relvas Público. O esquecimento atrasa a ligação do metro ao aeroporto. No jornal I, funcionários das finanças fazem cursos de defesa pessoal e querem andar armados. Tudo isto porque estão a passar por imensos problemas, nomeadamente quando têm que ir cobrar ou verificar os bens. Comissão do Ministério da Saúde defende fim dos partos em Badajoz. Crescimento, o Governo e PS mais próximos de levar texto comum à Cimeira Europeia. E Relvas ilibado das tentativas de pressão sobre o público. Socialistas votaram contra a deliberação. Jornal de Notícias diz que a RTP recebe tanto como o Transportes de Lisboa e Porto, o Metro do Porto e o STCP entre as menos subsidiadas. Disse o JN que a RTP recebe 90 milhões de ajuda do Estado. Também no desporto, hoje é o dia do mata-mata. Desempregados continuam a pagar taxas moderadoras e este ano não vai faltar a sardinha de São João, mas atenção, é a 5 euros o quilo. Vamos então aos jornais económicos. Começo pelo Diário Económico. Dinheiro escondido no estrangeiro rende 90 milhões ao fisco. Banco de Portugal vai fazer novo exame às contas dos bancos. Camargo nomeia nova equipa de gestão da Simpor em julho. Empresas de transporte substituem gestores já nas próximas semanas. Vamos então ao Jornal Negócios. A gasolina só cai uma vez a cada 3 subidas. Concorrência detectou um grupo que só subiu os preços. Depois, a mobilidade vai até aos 60 km só para os licenciados em mobilidade na função pública. Serviço Nacional de Saúde emprega 127 mil pessoas, entre médicos, técnicos e enfermeiros. Entrevista ao embaixador brasileiro. O Brasil vai financiar compras em Portugal. Vamos finalmente aos jornais
desportivos e hoje só sai seleção, como é óbvio. Record, todos por Portugal, é esta grande página do Jornal Record. Paulo Bento aposta no mesmo 11. Temos os nossos níveis no máximo. Jornal O Jogo, Ronaldo já deixou o guarda-redes checo em lágrimas numa final e chegou a hora de chorares outra vez, diz o jornal O Jogo. Depois vamos para a bola, aqui está mais uma manchete. Vamos para as meias finais, é o checkmate. Foi a humildade que nos fez chegar aqui, hoje entre médicos, técnicos e enfermeiros. Entrevista ao embaixador brasileiro, o Brasil vai financiar compras em Portugal. Vamos finalmente aos jornais desportivos e hoje só sai seleção, como é óbvio. Record, todos por Portugal, é esta grande página do Jornal Record. Paulo Bento aposta no mesmo 11. Temos os nossos níveis no máximo. Jornal O Jogo, Ronaldo já deixou o guarda-redes checo em lágrimas numa final e chegou a hora de chorares outra vez, diz o jornal O Jogo. Depois vamos para a bola, aqui está mais uma manchete. Vamos para as meias finais, é o checkmate. Foi a humildade que nos fez chegar aqui, diz Paulo Bento, e João Moutinho diz que eliminar a Holanda dá uma confiança diferente. E hoje foi dia de saírem as duas das revistas semanais. Sábado diz que os negócios, fala dos negócios obscuros do Banco Secreto do Vaticano, mas também, como é óbvio, o que Ronaldo fez durante 4 dias para passar do desânimo à euforia. Depois, também só dá Ronaldo na visão, só sai Ronaldo. A ciência da vitória, o que temos a aprender com os atletas que superam a pressão. E, portanto, são estas as duas revistas e hoje está feita a revista de imprensa. (21 044 11 45), já sabe que é o número que pode e deve ligar para fazer parte deste programa. Sara Rodi, Rui Brás Teixeira, então, vamos começar com o quê? Sara? Desporto, talvez. Desporto, hoje é dia. Gosto. Não vejo por hábito, vejo quando jogo à seleção. Aí sinto-me portuguesa. Sim. E pulo e grito. E obviamente que hoje estarei também com a nossa seleção e toda a minha euforia também. Exato, é aquela energia positiva que eu acho que chega até à Polónia, neste caso, não é, Rui? Sim, eu creio que sim. Eu creio que os jogadores neste momento sabem que o país está com eles, apesar de Paulo Bento mandar algumas farpas. Pois é, continua. Aos seus críticos. Continua e acho que faz muito bem. Achas? É a forma de dar o peito às balas, é a forma de proteger os jogadores e de mostrar que, independentemente das críticas, independentemente daquilo que possam pensar, a seleção é alheia a esse tipo de ataques e tanto é que deu a volta por cima depois da primeira derrota, vencemos os 2 jogos de mata-mata, como Scolari gostava de dizer, e passámos o grupo da morte. E aqui estamos nós agora frente à República Checa a jogar uma passagem às meias finais numa fase da prova em que a partir de agora tudo é possível. Mas o Paulo Bento diz que não dá face. Eu acho que apesar de tudo, não achas que os resultados falam por si e escusava de entrar ou de dar tanta importância aos críticos? Acho que se fosse José Mourinho a emitir este tipo de opinião, estava toda a gente a bater palmas. Depende. É o mais certo. Quando José Mourinho, por exemplo, fala, toda a gente lhe dá razão, toda a gente acha que faz muito bem em assumir esse tipo de atitude. Pronto, eu vou dizer que nunca lhe dou razão quando é assim. Pronto. Mas pronto, no caso de Paulo Bento, ele é o selecionador nacional, mas isso não faz com que tenha por obrigação ouvir tudo o que lhe dizem e aceitar todo o tipo de críticas sem se manifestar. Quer dizer, quem não se sente não é filho de boa gente, como se costuma dizer, e eu acho que Paulo Bento faz muito bem em assumir essa sua indignação perante alguns portugueses que teimam em criticar por criticar, teimam em... Estás a falar do Carlos Queiroz e do... Carlos Queiroz e Manuel José à cabeça de uma longa lista de detratores que fazem questão de falar nos momentos menos próprios, nos momentos menos adequados. Carlos Queiroz, por exemplo, é provavelmente o mais gritante. Foi o nosso selecionador na última grande prova internacional em que estivemos, com os resultados que conhecemos. Entregou esta seleção na fase de qualificação a Paulo Bento com 1 ponto conquistado em 6 possíveis, portanto com o apuramento em risco.
E depois vem ter este tipo de declarações. Rui, não achas que devia ser o contrário? Quer dizer, quem devia estar calado realmente era... ajuda-me, Carlos Queiroz, não é? Carlos Queiroz, Manuel José e tantos outros que acabam por escolher os momentos menos adequados para vir a público criticar, e eu acho que Paulo Bento tem toda a legitimidade para se sentir atacado, mas eu creio que Paulo Bento, estas suas palavras não são propriamente na defesa própria, mas sim na defesa dos seus jogadores. Paulo Bento, se há coisa que já mostrou, é que gosta de defender aqueles que consigo trabalham e nisso ele é exímio. Outra das coisas que eu acho que é sempre interessante, eu gostava de assistir um dia, mas acho que vai ser impossível, às palestras que são dadas. Acho que Paulo Bento fala muito pouco, não é? Não, eu creio que não. Não, fala muito pouco no sentido de falar pouco em táticas, mas motivar muito mais os jogadores também, não é? Ele já é uma família. Paulo Bento também já foi jogador, não é? Sim, o trabalho de um selecionador é diferente do trabalho de um treinador de clube. Um treinador de clube tem por missão um trabalho muito mais tático, muito mais estratégico, um trabalho muito mais concreto na base do dia-a-dia constante com os jogadores ao longo de meses a fio. O trabalho do selecionador é algo diferente. O selecionador tem que aproveitar as características de cada um dos jogadores que escolheu para atacar determinado objetivo, aproveitá-las da melhor forma. Eu não diria que é quase, olhem, entrem lá para dentro e façam aquilo que melhor sabem fazer. Não será bem assim, mas andará perto disso. Eu penso que no futebol está tudo inventado e o mais importante é a capacidade de liderança, a capacidade de controle emocional e psicológico dos jogadores, de motivação e lá está, de conseguir envolver os jogadores num objetivo comum, e eu penso que nesse aspecto Paulo Bento tem sido exímio. Exatamente. Sara, também gostava um dia eu acho que sim, para quem escreve romances destes e não só, e escreve também argumentos para telenovelas, para crianças, que tem, posso dizer, 4 crianças. Isto é quase uma equipa de futebol, é o início, não é? Não, e as questões da motivação funcionam da mesma maneira. Exatamente. Tem que ser a líder da minha equipa, não é? Claro. E inclusive estava a dizer uma coisa que é curiosa, que é nós devíamos conhecer essas táticas. Eu acho que são fundamentais em qualquer estrutura. Exatamente. Seja familiar, seja uma empresa, porque a questão da motivação, sobretudo nos dias de hoje, com a situação que se passa, é fundamental. E eu digo muitas vezes que nós, pais, fruto também do nosso cansaço, nós devíamos ser instruídos também dessa forma. Nós devíamos ter alguém que nos ensinasse essas táticas para também dentro da nossa própria casa. E os professores também. Os professores têm um conjunto de crianças que têm que motivar todos os dias. E portanto, eu gostaria de falar com o Paulo Bento sobre isso. Eu falo com todos. Paulo Bento escolar e fosse quem fosse, não é? E mais, não sei, quem são os melhores? José Mourinho, Pep Guardiola. Eu preferia o Pep Guardiola. Pronto, lá está. Eu hoje estou do contra, não estou nada. Pronto, o Cristiano Ronaldo, e é interessante realmente, e eu fiquei curiosa para saber o que é que alguém faz para passar realmente de 4 dias do desânimo à euforia. Eu creio que foi também muito um trabalho de equipa, não é? Porque Cristiano Ronaldo, que não é o melhor do mundo, hoje vai ser o melhor do mundo. Eu acho que este ano também vai ser o melhor do mundo, vai bater Messi, não é? Mas o que é verdade é que também é um menino assim um bocadinho mimado. E convém não esquecer que eles são muito jovens. As pessoas esquecem-se com grande frequência que estamos a falar, por exemplo, no caso de Cristiano Ronaldo, estamos a falar de um jovem de 27 anos. Exato. Que todos os meses vê caírem na sua conta 1, 2 milhões de euros. É solicitado em todo o mundo para presenças, para autógrafos, para fotografias e para tudo mais que fará parte da sua vida extraordinariamente mediatizada e mediática. Portanto, as pessoas esquecem-se que não é fácil, não há livros que ensinem a viver assim. Pois não. Nós achamos que por vezes têm atitudes mais arrogantes, atitudes menos corretas, mas são atitudes que têm que ser analisadas à luz do contexto. Como é que nós reagiríamos no lugar de Cristiano Ronaldo? É isso que muitas vezes as pessoas têm que questionar. Estamos a falar de um jovem de 27 anos que é alvo de todas as atenções em todos os pontos do mundo. Se ele quiser comprar hoje um Lamborghini, ele compra um Lamborghini e custar-lhe-á menos do que a nós custará, se calhar, um almoço em família. Portanto, nós temos que colocar sempre as coisas à luz de um contexto. O que eu gostaria de realçar
nesta recuperação de Cristiano Ronaldo entre o jogo contra a Dinamarca, onde realmente falhou 2 ou 3 ocasiões flagrantes, e o jogo contra a Holanda, que foi até agora a exibição individual mais extraordinária deste europeu. Marcou 2 golos, mandou 2 bolas ao ferro, assistiu os seus colegas, obrigou o guarda-redes Stekelenburg a grandes intervenções, portanto foi de longe a melhor exibição individual deste europeu. Nesses 4 dias Cristiano Ronaldo revelou acima de tudo uma grande capacidade de superação, mostrou que é um vencedor, mostrou que está habituado a lidar com este tipo de pressão e agora, muito sinceramente, tenham cuidado, que ele veio para ficar. E eu acredito que neste momento Portugal tem tudo para ser campeão europeu. Exato. Não só o Cristiano Ronaldo, porque como toda uma equipa que vamos já falar, que eu acho que é fabulosa e que conseguiu realmente criar ali, finalmente, uma equipa forte, que, apesar do tamanho, eu achei impressionante no jogo com a Holanda, não é? Muito pequeninos, os holandeses, e nós vencemos a laranja mecânica, não é? Sempre foi a nossa sina, fisicamente sempre fomos inferiores às seleções com quem nos deparámos, mas estamos a mostrar que realmente os homens não se medem aos palmos. Nada, antes pelo contrário. E batemos de igual para igual. Exato, de igual para igual, em bom, é melhor ainda. Manuel Miranda, muito bom dia, está a ligar de Setúbal. Muito bom dia, doutora Paula. Olá, é São Paulo. A si e aos seus convidados. Obrigada. Já há muito tempo que não falo consigo. Pois é. E hoje quero aproveitar para dizer bem de uma coisa e mal de outra. Diga. A primeira coisa que eu quero dizer bem é dar a desejar a melhor sorte do mundo à nossa seleção. Sim. Estou encantado, estou muito satisfeito e fiquei um bocadinho surpreendido foi com as afirmações do Paulo Bento. Sim. Porquê? Porque ele diz que nunca dá não dá outra face, não faz parte do feitiço. Doutora Paula, contra os homens também tem que dar outra face. E pronto, isso é só para dizer isto. Acho que não é bom. A outra coisa que eu queria criticar é o que aconteceu com a Autoridade para a Comunicação Social a respeito do caso Miguel Relvas. Sim. Eu tenho que lamentar esta situação. Porque, ao fim e ao cabo, constatei que a pessoa que é avisada ou que é queixosa acaba por ser a prejudicada com isto tudo. Porquê? Porque quem está no poder é que manda, que pode e quer. E as pessoas e os que estão por baixo não têm hipótese não têm hipótese de fazer ouvir a sua voz. Embora se diga que há muita liberdade e que há muitas garantias. Sim. Eu não consigo perceber nesse contexto, não consigo perceber o que se passa com os meios de comunicação social. Passa-se o que sempre se passou, Manuel Miranda. Exatamente, o que se passou e o que continua a passar no seguinte, há órgãos de comunicação o que sempre social. passou, sempre passou. Mas o que agora, neste caso, se passa, concretamente, é que a ERC, teve uma atitude e resolveu. Porquê? Porque tinha maioria. Tinha maioria, porque, como se sabe, eram 2 do PS, eram 2 do PSD e tem o desempate da pessoa que coordena. Nesse sentido, eu acho que isto está tudo muito errado. E mais, quando critico um bocadinho os órgãos de comunicação social, é que se isto fosse noutro governo e noutros tempos, com certeza que o Correio da Manhã e todos os outros órgãos por aí fora que nós conhecemos, estaria tudo a cair em cima de quem aconteceu isto. E agora ninguém diz nada, diz só que Miguel Relvas foi absolvido e que não tem culpas e por aí fora. Não, Miranda, como é óbvio, a ERC pode fazer uma deliberação, a entidade reguladora para a comunicação, mas como é óbvio, e eu acho que se os jornalistas visados se sentirem realmente lesados com esta decisão, podem e devem recorrer ao Tribunal Judicial. É isso que eu queria. Me agradeço por me ter informado, que era uma das perguntas que eu queria fazer. Claro. Portanto, então assim já o meu país começa a ter mais um bocadinho de liberdade. Sempre teve, Manuel. Os tribunais não vai dar em nada. Manuel Miranda, eu vou-lhe dizer uma coisa, sou jornalista, já sou um bocado antiga, comecei nova, mas sou jornalista há 32 anos e vou-lhe dizer, telefonemas sempre todos recebemos. Agora, é uma questão de sermos pressionados ou não. E na nossa altura, ou quando eu comecei, não havia entidades reguladoras, portanto nós tínhamos, e com muita honra, que nos defender sozinhos. Portanto, ainda bem que, apesar de tudo, há estas entidades. Não, Miranda. Doutor Paulo, quero desejar um bom dia para si e para os seus convidados
e quero agradecer-lhe por me ter atendido. Era o que mais faltava. Não sou o que atendo. Há uma coisa que as pessoas é um acham... senhor muito simpático, está na rede. É super simpático. Isto é uma equipa fabulosa que nós temos. Não, eu também não estava aqui. Então, Miranda, um ótimo jogo e que amanhã telefone a dizer ganhamos. Exatamente. Pedro Barroso, bom dia, está ligado a Lisboa. Bom dia, Paula. Olá, bom dia. E bom dia aos seus convidados. Bem, uma parte do que eu iria falar, que é justamente esse problema do Miguel Real com o ER, que já está respondido pelo anterior ouvinte. Sim. E gostei da sua explicação também. Também fiquei a ver, enfim, que, embora não concorde perfeitamente com a tomada de posição da ERC, mas paciência, tem que ser assim e não há outra hipótese. Realmente a pessoa não há mais que recorrer aos tribunais, ou à parte. Agora, outro assunto, a seleção de Portugal. O seu convidado aí também concorda em parte com as suas opiniões. Simplesmente, eu acho que, portanto, a questão da unidade em torno da seleção portuguesa não quererá dizer que estejamos todos de acordo com aquilo que Paulo Bento faz ou não faz. Obviamente que eu gostaria imenso que Portugal possa ganhar ou ir o mais longe possível. Não é? Tenho um bocado as minhas dúvidas, porque Portugal tem sido uma equipe um bocado inconstante. Paulo Bento não está a fazer talvez as melhores escolhas, mas pronto, a escolha final é dele e ele é que é o responsável por aquilo que faz. Realmente concordo com a Paula quando diz que o Carlos Queiroz devia estar calado. Sim, senhor, era das pessoas que não devia, embora tenha direito a ter a sua opinião, mas, quer dizer, a nível dele, com o antigo selecionador, uma figura pública nesse aspecto do desporto, deveria se abster de dizer, de expandir opiniões tal e qual, por exemplo, como o Sr. Platini, que como Presidente da UEFA devia-se abster de dizer que gostaria muito, que afinal fosse entre a Alemanha e a Espanha, ou entre as Ilhas Galápagos e a não sei quê. Pronto, eu como dirigente deveria estar calado, não expandir essa opinião. Pronto, como cidadão, pois sim senhor, pode expandir a opinião que eu quiser. Portanto, nesse aspecto acho que sim, devemos estar a apoiar a seleção e ser um apoio crítico. Saber o que é que se diz, o que é que eles fazem, o que é que não fazem, não ser, quer dizer, amorfamente a favor de qualquer coisa. Para hoje, vamos lá ver, eu espero que ganhe, embora tenha um bocadinho umas certas dúvidas, porque, como eu digo, Portugal por vezes é um bocado inconstante, está dependente da boa estrela ou não boa estrela do Não podemos ser geniais todos os dias, não é? Mas nós temos uma ótima equipa, não acha? Exatamente, não é só alguma, Ronaldo. eu falo que fui jogador de futebol, não direi profissional, mas quase. Estava no Porto, era do Benfica e jogava no Júnior do Porto, portanto sei o que digo, não é? Eu falo um bocadinho sobre o que digo. A última coisa que eu queria falar, ontem à tarde, estive a ver o seu programa com o professor Miguel Beleza. Tive uma pena tremenda não ter conseguido entrar no programa, porque eu conheço pessoalmente o professor Miguel Beleza. Ele foi professor da faculdade onde eu trabalhei, da Faculdade da Nova. Gostaria muito de fazer uma série de perguntas, mas deixe-me dar esta pergunta realmente. Não tem a ver com a matéria de hoje, mas é isto, Paula. Realmente, quer dizer, há um outro comentador, seu colega de outra estação, não vamos referir qual é, que diz que realmente isto, e eu continuo a dizer a mesma coisa, que esta crise, esta pseudo-crise do euro e das dívidas, da dívida soberana e da dívida do déficit público, etc., isto é tudo um ataque concertado à zona euro. E é isso que eu gostaria de ter perguntado ao Sr. Miguel Beleza sobre isso, até porque hoje veio ontem à talho de foice a declaração de um prémio Nobel, o Stiglitz. Por acaso eu também já o conheci pessoalmente, que ele foi lá à faculdade em visita, que diz que nenhuma grande economia sai da crise com austeridade. Pronto, quer dizer, isto é aquela coisa, vamos lá ver realmente com a Grécia se isto se resolve para bem de todos nós. E já agora, pronto, deixava uma última coisa, se me deixasse fazer um apelo, que é um apelo, enfim, uma certa piada, por todas as razões, que não é que eu gostaria imenso que amanhã todos os portugueses, ou pelo menos a grande maioria dos portugueses, fosse um bocado gregos, porque gregos já nós estamos, por isso também que não custa muito ser um bocadinho gregos amanhã, para ver se a Grécia de um milagre Santo António de São João eliminar a Alemanha. Eu já estava a achar que isso trazia... Digo, Portugal ganhar hoje e a Grécia eliminar a Alemanha, para mim, pronto, podem-se vir embora os dois, que já tiveram para mim o Campeonato da Europa, foi o melhor Campeonato da Europa todos os tempos. Eu sabia que isso trazia água no bico, essa solidariedade toda com a Grécia. Pedro Barroso, muito obrigada. Tenham um ótimo... Um resto de bom dia e cumprimentos e parabéns pelo seu programa. Igualmente, também faz parte dele. Muito obrigada. Eu trazia água no bico e depois muito mais interessante era ser derrotada. E vamos dar uma, não sei se sabe, Sara, que o Michel Platini diz que adorava que a final fosse Inglaterra-França. Não. Não? Espanha. Espanha.
Alemanha? Espanha-Alemanha era. Então, exato, Alemanha logo e depois França, quando é que joga? França joga depois da Espanha. manhã. Espanha joga depois da manhã. E pronto, e jogam com quem? Também não sabes. Claro que sei. Só nós é que Amanhã jogará a Grécia frente à Alemanha. E depois teremos 2 duelos em que a Itália e a Espanha, que passaram num grupo, vão defrontar a França e a Inglaterra, que passaram no outro grupo. Sim. Portanto, a Espanha irá defrontar a França e a Inglaterra irá defrontar a Itália. Portanto, era ótimo que também a França fosse à vida. Não, a Espanha, lá estou eu. É por causa do Isso para Platini. nós é completamente indiferente. Tá bem, mas só não é podemos só- jogar os nossos jogos. É só para contrariar o Michel Platini. Vamos contrariá-lo-emos na final ganhando. Exato. Claro. Não é? Sara, este livro, este otimismo todo que se vive aqui no estúdio é importante para a nossa seleção. Mas também temos outras notícias, não é? Alguém ficou chocado? Eu fiquei. Mas isso é normal. Parque Escolar pagou numa única escola 3 milhões em obras que nunca foram feitas. complicado. A Sara, que tem crianças Não, e e paga que- impostos, e o Rui, de que maneira também, no mínimo é um escândalo. Eu não Ai, sabia que quando há havia tantas no Liceu Pedro Passos Manuel um ar-condicionado que era Hotéis 5 igual aos hotéis 5 estrelas e gasta tanto que a escola não tem dinheiro para o pôr a funcionar. Portanto, Não, algo... é incrível. Eu é visito aqui muitas que anda o escolas nosso dinheiro, não é? com os meus livros infantis. Exato. E, de facto, eu vejo escolas a funcionar em barracões. Verdade. Portanto, é preciso que alguém que pense estas obras, porque elas são necessárias, obviamente, mas é preciso que visite as escolas, que conheça a realidade e que as obras sejam naturalmente adequadas àquilo que temos e àquilo que as crianças precisam de facto. Porque há essa questão do ar-condicionado que vem hoje referida, mas eu já entrei em várias escolas onde determinados equipamentos não funcionam, ou porque não houve formação, ou porque houve determinados equipamentos que não estão adequados àquilo que se tem que fazer. Exatamente. E portanto, há um desajustamento muito grande entre aquilo que é pensado e depois aquilo que é feito. Que é feito. E é preciso alguém que conheça a realidade, que tome decisões conscientes, porque é o futuro das nossas crianças que está em causa. E depois é fabuloso, eu continuo a achar, não sei se as pessoas acham que o Tribunal de Contas devia começar a verificar as contas logo desde o início, para que depois não detete só derrapagens de 9 milhões no final das obras. Mas lá está, estas são algumas das explicações para o Estado da Nação, Exatamente. para o momento em que nos encontramos, mas, e recorrendo um pouco à linguagem futebolística, há pessoas que continuam a querer encontrar no futebol, por exemplo, na seleção concretamente, o bode expiatório para todos os nossos males. Quer dizer, temos situações destas que podem e devem ser controladas e vigiadas de forma mais assertiva, e há muita gente que se preocupa com o carro do Cristiano Ronaldo, Exatamente. com o dinheiro que se gastou no estágio em Óbidos, Exato. Ou no hotel onde ficaram na Polónia. Exatamente. Não é? Portanto, tudo isso deviam ser minudicências quando comparadas com este tipo de questões, até porque a Federação é autossustentável, não precisa do dinheiro dos nossos impostos. Os resultados recentes que a seleção tem vindo a alcançar nos últimos anos são mais do que suficientes para manter as portas da Federação abertas e a funcionar de forma bem positiva. E lá está, este tipo de situações é que devem ter maior atenção da parte das entidades responsáveis para que possamos o mais rapidamente possível sair da crise em que nos encontramos. Mais notícias. Mais? Não, eu não disse mais, eu disse mais. Eu sou sensível a esta, naturalmente, pais gastam mais 10 mil euros, não é? Imagino. Sou sensível a esta questão. Que é por cada criança. Eu Confesso Sara, que esse eu só valor tenho me parece que peca por escasso. Seguramente. Sim, e então quem tem 4, não é? Vamos multiplicar. Não, exatamente. Não é? Acho que é preciso olhar para esta questão, não só talvez com números, mas olhar para ela mesmo, temos que perceber que política é que nós queremos para o nosso país em termos de natalidade, que é tão importante. E acho que não está a haver essa Mas 4 discussão. já é uma família numerosa, não é? Numerosa, sim. A partir de 3 filhos já é uma família numerosa. Mas, de facto, os apoios que são dados a quem deseja, porque isto de ter filhos hoje em dia é quase uma carolice, assim, deixem-me passar, se posso passar a expressão. Porque, de facto, hoje em dia não há qualquer apoio para quem deseja ter uma família numerosa. Aquela ideia de que nós estamos a contribuir para o nosso país, quer dizer, não existe. As mães, em primeiro lugar,
não têm qualquer apoio, por exemplo, para tomar conta dos filhos, e depois fala-se que as crianças não têm apoio familiar e, portanto, que falta o apoio dos pais. Sim. Mas os pais não têm tempo. É impossível, quando um casal tem que trabalhar, é impossível que haja esse apoio às crianças, que é fundamental para que eles cresçam saudavelmente. Mas, por outro lado, se a mulher também toma a opção de, logisticamente, ficar em casa e tomar conta dos seus filhos, depois não consegue entrar no mercado de trabalho. Fica completamente... A maneira como é encarada uma mulher que decide ter a sua profissão, que a sua profissão seja ser mãe, portanto, cuidar dos seus e trabalhar para eles, não é comparável, por exemplo, àquilo que um professor também faz diariamente. E, portanto, essa mulher imediatamente é apontada, é olhada, parece que não está a contribuir e depois não consegue a sua reinserção no mercado de trabalho. Quando provavelmente essa sua experiência de mãe lhe deu um conjunto de outras ferramentas, lá está a tal motivação e um conjunto de coisas, que poderia ser muito benéfico. Lhe deu experiência, resistência, lhe deu tudo isso para organização, depois. Gestão familiar. Há um conjunto de coisas que nós, mães, aprendemos e que foram ferramentas que nós tivemos que as trabalhar. Exato. E podem ser muito úteis no mercado de trabalho. Exato, porque como eu costumava dizer aos meus filhos, quando eram mais pequenos, não há cursos para sermos mães e cada filho é um filho e não há mestrados que nos salvem. Manuel Pereira, muito bom dia, está a ligar de Lisboa. Bom dia. Olá, bom dia. Bem, eu venho falar da seleção, mas já agora quero felicitar a escritora Sara Rodi. Eu até escrevi aqui que o nome é complicado. Sim. É um livro que escreveu Dona Estefânia, acho que é uma personagem bastante importante. É muito interessante. Morreu muito cedo, infelizmente. Demasiado cedo. Eu curiosamente dei o nome à minha filha, o nome dela. Minha filha é Leonor Estefânia. A minha avó também era Estefânia. É Leonor Estefânia porque ela teve que ser operada quando era bebê 2 vezes na Estefânia, então ficou Leonor Estefânia. Mas pronto, mas eu venho falar da seleção. Assim, eu acho que vamos ganhar, eu acho que temos todas as condições para ganhar. Claro. E não me parece que a República Checa tenha argumentos. Claro que o Cristiano Ronaldo tem que jogar o mesmo que jogou neste jogo contra a Holanda. Já agora eu gostava de dizer, as palavras do Platini, as pessoas estão muito preocupadas. O Platini não mostrou desejo nenhum em que a final fosse aquela, ele apenas disse que achava. Ele não tem nada que achar, Manuel Pereira, mas acha que ele tem alguma coisa que achar com o cargo que tem? Talvez não tenha falado. Era a mesma coisa que o Presidente Cavaco Silva dizer, já agora, eu gostava que ganhasse o PSD. Sim, o professor Cavaco Silva está calado demais até, porque ele devia falar. Não, era melhor era dizer. Mas pronto, continuando, também não preocupa. Exato, nós também não. Eu gostava de dizer uma coisa também. O Paulo Bento disse, e com razão, que há pessoas que já têm os cascóis da República Checa encomendados e mais umas coisas, com toda a razão, referindo-se sobretudo ao Manuel José, que é uma pessoa que, como não conseguiu entrar na seleção, agora fala da maneira, e sobretudo ao Queiroz. Mas eu acho ainda mais vergonhoso, porque depois do que o Queiroz falou, depois do que ele fez, depois do que ele falou do Pepe, por exemplo, que o Pepe andava com a chupeta brasileira a decidir se ia para Portugal ou para o Brasil, o Pepe decidiu ficar para Portugal, porque quis, ele já estava no Real Madrid, ele tinha um lugar de caras na seleção do Brasil. Sim. Mas preferiu ir para a seleção portuguesa, porque ele casou com uma portuguesa, já vive a Portugal há muitos anos, e quando diz que vai à terra dele, por exemplo, ele vai para o Porto, não vai para o Brasil. Sim. É mais português do que pronto, mas isso também não importa. Agora, o Carlos Queiroz, mas eu acho ainda mais vergonhoso, foi a entrevista que ele deu eu posso estar enganado, mas eu julgo que foi mesmo na TV 24. Foi. Da segunda-feira, creio. Sim. É que ele estava a falar sobre aquilo e ele parecia que estava a fingir que não era nada com ele. Quase que se pôs de acordo com as palavras do Paulo Bento, quando ele foi o pior. Esse senhor não tem mesmo vergonha nenhuma. Eu acho também que a TVI, pronto, TVI sabe que é que convida, mas acho que não devia convidar esse senhor para aí. Não, temos que convidar toda a gente porque há o direito ao contraditório, aí está a democracia e a liberdade de imprensa a vigorar e, como é óbvio, também se fez afirmações daquelas, teria que também se justificar, pelo menos. Mas ele fingiu que não era nada com ele. Pronto, isso é a postura dele. É como se não fosse nada com ele. Quando ele foi a pessoa que mais picou, que mais incentivou, que estivesse a falar mal. Ele não fez nada. Ele esteve lá já 2 vezes. A primeira vez que esteve lá na seleção foi no 20 e tal. Não estou a falar dos sub, sim. Porque isso aí, obviamente, ele ganhou. Também tínhamos os melhores júniores de sempre. Nunca mais aconteceu estarem, sei lá, 7, 8 jogadores do nível daqueles que saíram em 89 e 90 e provavelmente, oxalá que saiam, mas eu duvido,
porque realmente o Rui Costa, Figo, Paulo Sousa, aquela gente toda. Figo, exato, Fernando Couto. Mas depois não fez nada, a seleção disse que a seleção tinha que acabar com a porcaria. A seguir voltou exatamente para as pessoas que lá estavam. Depois saiu outra vez com os problemas que teve. Depois, cada coisa que falava, veio falar mal do Pepe, veio falar mal de toda a gente, veio falar mal de toda a gente e depois ainda vai como se não fosse nada com ele. São os chamados, Manuel Pereira, maus fígados que muitas vezes temos que aguentar de muita gente e de gente improvável. O Rui Pedro Braz já vai falar consigo, falar sobre o caso Pepe, sobre o Pepe, qual caso Pepe. Eu acho que é um caso realmente de dedicação a uma seleção, mas tu sabes mais que eu. Mas vamos ouvir o Venâncio Ramos, que está ligado a Almada. Bom dia, Venâncio Ramos. Cumprimento e cumprimento também os seus convidados. As minhas primeiras apreciação vai para as despesas feitas pela Parque Escolar, os 3 milhões e os 90... 9 milhões? 3 milhões, 3 mil milhões. Ah, sim, 3 mil milhões ao todo, exato. E os 90 milhões da RTP. Sim. E por aqui se vê o Estado, a justificação para o Estado em que o país chegou, e como o problema do Estado não é falta de dinheiro, o problema do Estado é falta de juízo. Em relação à seleção, eu devo dizer o seguinte: o Paulo Bento e muita gente tem que aprender a viver com as opiniões dos outros. Cada um tem direito a ter a sua opinião. Nós vivemos em liberdade e a opinião é livre. Na seleção, eu gosto muito de lá ver 10 jovens meio de Alvalade. Só é pena é que metade deles ainda não estejam em Alvalade. E quanto ao resto, acho que nós vamos ganhar. Obrigado, bom dia e bom programa. Obrigada, Venâncio Ramos. Igualmente, um programa que é também feito por si. Vamos lá falar, Rui Pedro Braz, eu acho que falávamos de todos quase, mas vamos falar do Pepe, que realmente é de uma dedicação extrema e convém salientar, não é? Sim, eu sou, sou um pouco suspeito para falar sobre esta questão das naturalizações de jogadores, porque ao contrário das vozes da revolta que se levantam sempre que há um brasileiro a jogar pela Seleção Nacional, eu não afino por esse diapasão. Eu acho que é da maior hipocrisia nós não termos qualquer problema em ter estrangeiros a servirem-nos à mesa, a calcetar as nossas ruas, a limparem-nos as nossas casas, e depois ficamos muito revoltados quando vemos um estrangeiro a vestir uma mera camisola de futebol, que no fundo é um jogo e portanto... E é um trabalho. E tem os mesmos direitos, como é evidente, que qualquer português, a partir do momento em que eles são reconhecidos como portugueses, porque é que não vão poder vestir a nossa camisola? No entanto, há aqui vários graus de aceitação que eu imponho a mim próprio, de acordo com aquilo que eu acho que devem ser os valores do futebol ao mais alto nível. As naturalizações de Pepe e Deco, por exemplo, foram por mim encaradas com muita naturalidade. São jogadores que chegaram a Portugal ainda na idade de júniores, fizeram toda a sua carreira profissional em Portugal, são jogadores com talento inesgotável e com capacidade para jogarem na sua seleção do país de origem, na seleção brasileira. Pepe, inclusive, chegou a dizer que se o chamassem para a seleção do Brasil, ele não iria porque sentia-se português e não brasileiro. É um jogador que canta o hino, beija o símbolo das esquinas quando marca um golo e é tão português, pelo menos, como todos os outros que lá estão. O caso de Lietzen, por exemplo, um jogador já no fim de carreira, um jogador que nunca manifestou um apreço especial pela nossa seleção, eu diria que foi uma situação em que todos teriam a ganhar. Portugal precisava naquele momento de um ponta de lança, Lietzen queria lançar um pouco mais a sua carreira a nível internacional e foi ali um casamento que tinha tudo para ser feliz, mas que acabou por ser curto. Foram poucas as internacionalizações de Lietzen ao serviço da seleção e não podia ser de outra maneira, porque era um jogador que já estava quase em fim de carreira. Em relação ao Pepe, lá está, a situação é completamente diferente e está inserido num grupo e é assumido como tal. Eu sei que ele, no seio da Seleção Nacional, é assumido como mais um entre iguais e eu penso que isso é o mais importante e ele tem vindo a mostrar a cada jogo que passa que é uma pedra fundamental nesta seleção. E é algo que é diferente do que se passava há uns anos atrás, eu não sei se a Sara Rodi sabia, deve saber, de certeza. Eu lembro-me, e tu muito melhor, que tinha um casar, lembras-te, com uma portuguesa? Sim, mas isso era para fugir a... Era assim, aqueles casamentos... Paga-se X, está-se casado, não sei quanto tempo. Antes da lei Bosman, que liberalizou o mercado de transferências de jogadores, havia limites estrangeiros nos clubes portugueses e então, por vezes, os jogadores
russos, por exemplo, chegavam a Portugal, passado 2 dias estavam casados com portugueses. Era paixão logo. Eu sei que as portuguesas são lindíssimas, não é? Mas era um bocadinho exagerado e aí era realmente escandaloso, o que não é o caso, como tu dizias, porque são jovens que cresceram cá, foram feitos cá, não é? Sem dúvida. Vieram muitos jovens. Mais alguém que destaques nesta seleção? Bem, o 11 inicial que disputou os 3 primeiros jogos, eu penso que irá repetir-se novamente no jogo de hoje frente à República Checa. Miguel Veloso tem vindo a ser, quanto a mim, a grande surpresa. Não diria que tem sido o nosso melhor jogador, mas tem sido a surpresa na medida em que eu, pessoalmente, não esperava uma participação tão positiva como aquela que Miguel Veloso tem vindo a ter neste europeu. Tem vindo a calar algumas críticas, tem vindo a mostrar aos mais céticos que ele sempre foi uma opção válida para aquela posição, mas muito da sua qualidade de jogo deve-se aos 2 jogadores que evoluem à sua frente no terreno, Raul Meireles e João Moutinho, que sem sombra de dúvida, para fazer com que este sistema de jogo que Portugal apresenta, que é um sistema de jogo, é preciso recordar, é um sistema de jogo muito ambicioso, porque nós temos 2 laterais muito ofensivos, como é o caso de João Pereira e Fábio Coentrão. Não, surpreendeu-te também João Pereira? Sim. Que era assim um bocadinho arruaceiro. Pronto, é a maneira de ser dele. Vou dizer, tenho que aprender. Com sangue na guerra. Isso é bom. Fábio Coentrão e João Pereira são 2 jogadores nesse aspecto muito idênticos, nunca viram a cara à luta, são pequeninos, são franzinos, mas nunca viram a cara à luta, e só João Moutinho e Raul Meireles a dar aquele equilíbrio ao meio campo é que permite que nós tenhamos um desempenho tão ofensivo com esses 2 laterais que, recorde-se, à sua frente tem Cristiano Ronaldo e Nani, que também não são jogadores propriamente talhados para tarefas defensivas. Lá está, mais uma vez, João Moutinho e Raul Meireles têm sido fundamentais para fazer com que tudo isto flua com alguma naturalidade. E Nani também está, como sempre, pronto, falhou, mas não faz mal, nós problemas também, não é? Também problemas do Cristiano Ronaldo no primeiro jogo, não ter marcado, portanto, vai vingar-se. Eu acho que vai marcar um gol também. Eu creio que sim. Vamos fazer apostas, meu Deus. Luís Silva, olá, bom dia, está ligado de Sacavém. Cumprimentos para si e para os seus convidados. Igualmente. Agora para todo o auditório, não é? Olha, eu vou começar por falar na seleção, como é óbvio. Claro. E para dizer que estou confiante e Portugal vai ganhar. E chamar a atenção, a partir daqui, para uma outra situação. É as gafes que se tem sistematicamente dito na nossa comunicação social. Sim. E vou começar pela TVI. Ainda hoje de manhã, a propósito da seleção, a sua querida colega, que eu também gosto muito, que está na Polónia, saiu-se com esta. A República Checa é tão forte que conseguiu correr com a Rússia. Ora bem, isto não é verdade, porque quem correu com a Rússia foram os gregos. A seleção foram os dois, da República não foi? Checa perdeu 4-1. Está bem, mas foram os dois, não é? Sim, não, mas não foi a República Checa que correu com a Rússia. Quer dizer, a Rússia foi corrida porque perdeu o último jogo com a Grécia. Portanto, senão não era corrida. Isto para sermos rigorosos, na verdade, que quando transmitimos a informação. Luís Silva, mas eu em defesa dos meus camaradas de trabalho que estão a fazer a cobertura, não imagina o que eles têm andado a correr de um lado para o outro. Para dar a ideia de que não era nenhum eu operador. sei, sim, senhor. Ok, mas pegando nisto, e vocês há bocadinho fizeram referência a essa notícia, vamos pegar na outra que vem num jornal, que eu por acaso não fixei qual era, em que cada criança custa 10 mil euros. 10 mil euros. Sim. A ter uma criança não custa 10 mil euros, a ter uma criança é de borla. Depende, não é bem de borla. Não. Isto é o que está em português, é o que se lê. Agora, eu pergunto a propósito, mesmo assim, desta fraseologia, a que propósito é que chega a esta média, e eu digo assim, se cada criança custasse 10 mil euros aos pais... Muitos então, não tinham nascido, não é? Então Portugal estava arrasado, porque mais de metade da população não ganha isto por ano, não é? E se isto é a média por ano, então, se calhar, provavelmente, as crianças custam muito mais, porque de facto não podem custar isto, porque isto não ganha, se calhar, metade da população relativamente. Isto veio-me à ideia por causa da entrevista ontem do Paulo Pereira Cristóvão, que sendo um ex-inspetor da Polícia Judiciária,
ou se defendeu muito bem com os indícios, ou realmente ele tem muita razão com estes indícios que normalmente se fazem notícias a condenar pessoas na praça pública quando não passam de indícios. E isto a propósito mais outra notícia. Aquela notícia de que ainda agora o Venâncio Ramos acabou de chamar também a atenção da escola, que gastou não 3 mil milhões, como a Paula acabou por reforçar que não eram 3 mil milhões, eram 3 milhões. Não eram 3 mil, porque 3 mil dava para fazer a quase a todas as escolas do país. Eram 3 mil milhões que estavam a mais. Ora bem, eu pergunto assim, se é verdade isto, qual é o problema? Se os tribunais, ou se o Tribunal de Contas detecta que 3 milhões de euros foram gastos sem justificação, então isto aqui é uma burla. E se há uma burla, é um crime. Se é um crime, tem que ser condenado. Ou seja, alguém que recebeu esses 3 milhões de euros a mais, sem ter contribuído com o respectivo, enfim, ónus da execução, então é porque os roubou. Sim. Ou se os roubou, praticou um crime. Roubou, ou então comprou materiais que não deviam. Nestes 3 milhões há pelo menos uns milhares bem valentes que não sabem onde é que foram gastos. Quando a imprensa, quando a comunicação social levanta este tipo de coisas, que depois o Zé Povinho, como eu, não é? Que, enfim, fica pávido e sereno, mas que fica preocupado, então esta gente anda a gastar isto e depois acaba por não ser condenada. Porquê? Porque, afinal de contas, isto não corresponde rigorosamente à verdade. Não, isto corresponde à verdade, Luís Silva. Indícios que não têm consequências, porque não é rigorosamente aquilo. Tem a ver com outras coisas quaisquer, quer dizer. E passamos a vida nisto. Passamos a vida a divulgar comunicação sem ter realmente consistência, quando depois isto é só para alertar, para alarmar o Zé Povinho, que depois vira tudo contra todos, e por isso é que depois este país acaba por não ter nada, enfim, de credibilidade e não acreditarmos em nada daquilo que se faz e daquilo que se diz, porque passamos a vida neste tipo de informação. Bom, Luís Silva, espero que acredite, porque a prova disso é que está aqui a falar connosco, e como é óbvio, o parque é... Não. A comunicação é isto mesmo. Sim, eu agradeço. Também, agora, não podemos para passar a vida a lançar lebres e depois não dizermos assim, por exemplo, a Ana Leal, eu gosto muito dela e faz muita investigação que eu admiro, mas depois parece-me, chega a alturas que aquele tipo de investigação tem consequências, ou seja, ela não consegue depois provar coisa nenhuma daquilo que diz que é a sequência lógica mas ainda ontem vimos ela fazer uma sequência, o caminho, o percurso do tal árbitro e não sei o quê, mas que na prática o outro diz assim, não, isso são indícios que não vão provar coisa nenhuma. E vamos ver se depois no fim há prova ou não há prova. E porque se não há prova, é a comunicação social que fica mal, porque ele fez uma série de histórias. Mas Luís Silva, podemos conversar sobre isso no outro dia, podemos fazer o tema sobre a comunicação social, não estaremos à vontade para isso, mas o que é verdade é que nós não nos podemos substituir aos tribunais. E o que é verdade é que há factos, e o que é verdade é que nós seguimos esses factos e depois temos que parar na altura onde não podemos inventar factos. E tudo isto por causa do... Ajuda-me lá está. O Cristóvão, há indícios. Há indícios claros. Há portanto, mais é assim, do que indícios. Não é? Há mais do que indícios. E, portanto, tem que ir para julgamento e nós temos que mostrar os indícios que há, que existem. Não, eu creio que o jornalismo em Portugal, o jornalismo de investigação, nos últimos anos tem sido responsável por denunciar alguns dos casos mais chocantes, mais mediáticos, e de maior dimensão que têm vindo a público no nosso país. Lembro-me de alguns, como por exemplo o caso Freeport, o caso Moderna, são muitos os casos que têm vindo a público graças ao jornalismo de investigação que se faz em Portugal, que eu creio que se faz bom jornalismo de investigação no nosso país. Este caso de Paulo Pereira Cristóvão é mais uma prova disso mesmo. Ele ontem, à sua colega Judite de Sousa, fez questão de dizer repetidas vezes que o que há são indícios. Mas há mais do que indícios, não sejamos ingênuos. Exato, aliás, se Cristóvão depois também diz que o Godinho sabia que tinha a empresa para vigiar os jogadores, também entra em contradição. Os sportinguistas têm que começar seriamente a decidir
quem é que vão apoiar em todo este imbróglio, porque se realmente Carlos Godinho estava a par de tudo o que se passava, então o presidente do Sporting pode eventualmente estar envolvido de forma direta ou indireta em tudo o que está a passar. Se não sabia, também é grave, porque é sinal que o Sporting é um clube à deriva. Exatamente. E finalmente, e peço imensa desculpa a todos os outros participantes ou que tentaram participar, peço que logo há um especial, um discurso direto, calma, não é comigo, sobre futebol e em que pode participar se quiser. Dou a palavra ao Benjamin Carvalho. Boa tarde, está ligado. Bom dia, está ligado de Setúbal. Olha, muito bom dia, terei que ser rápido por razões das coisas. Pois é, desculpe. Quero cumprimentar os jornalistas e os seus convidados. E o que eu quero dizer é ligado à questão da ERC. E devo dizer, com toda a simpatia que tenho pelos seus jornalistas, que a forma como eles estão colocados me deixa algumas dúvidas. Sim. Se fosse ao tempo, como já disse um espectador anterior, tudo isto não era nada normal, haver pressões de diversia, que as pressões eram injustas. Eu lembro-me que um problema de um secretário de Estado, do ministro ou um chefe de gabinete, isso era tido como uma forte pressão. Sim. E em relação à ERC, devo dizer que lamento muito. Primeiro, é que ela podia ter dito que não se conseguiu provar. Não, mas afirma que não se provou. Sim. Como é que ela não provou? Porque a opinião de um lado sim, do outro lado não. Sim. E também não gostei de ouvir a dizer aí que 2 socialistas votaram contra. Sim. E porque é que se não se diz que 2 PSD votaram a favor? Não, dissemos. Dona Paula, devo dizer-lhe que a forma como algumas coisas são escritas ou ditas tem a sua importância. Sim. Porque diz-se assim, 2 socialistas votaram contra, dá a impressão que a razão estava provada, que era Miguel Reva, são os malandros dos socialistas é que votaram contra. Neste título, foram 2 jornalistas indicados pelo PSD, votaram a favor, e o Carlos Magno também, de alguma maneira, teve um pouco de apoio do PS. E já agora, quando se diz que podem ir para o tribunal, achamos que as coisas não são tão fáceis. Eu lamento muito que se trata também de colegas jornalistas. Basta ver o que diz o Correio da Manhã, onde a diretora do Público diz a ESC revelou a sua inutilidade. Sim. E como o Marcos Mendes, ontem diz à televisão, todo empante, dizer que afinal o ministro fez bem não se demitir, porque fez bem, porque afinal provou-se. Não se provou nada. Eu não estou a dizer que ele fez, mas sim, está bem, mas é assim, neste caso, e penso, Benjamin, eu não quero tomar partido de ninguém, antes pelo contrário, era o que mais me faltava, mas neste caso era a palavra de um contra a palavra do outro e mais nada. Benjamin, um abraço. Se quiser falar, um abraço, muito obrigada por ter ligado, já sabem, discurso direto logo à tarde especial, sem mim, para falar de futebol, senão era uma desgraceira. Sara Rodi, Dona Estefânia, um amor trágico, uma relação de paixão e cumplicidade com Dom Pedro V. É uma história de amor lindíssima, que só durou 14 meses. É verdade. E Dona Estefânia morreu com 22 anos. E Dom Pedro V morreu com logo a seguir 24, logo 2 anos depois. É uma história de amor muito intensa. E deixou para nós, e porque não teve filhos sequer, não é? Deixou o Hospital Dona Estefânia, como ouvimos um telespectador, que... E como este, muitas pessoas têm uma ligação muito próxima ao hospital e que até elas não conheciam a história da nossa bonita. É uma história muito bonita. Eu confesso que devorei o livro esta noite, portanto, eu vou fazer aqui uma pausa. Muito obrigada. Portanto, Dona Estefânia, um trágico amor, mas que foi eterno, enquanto durou, não é? Muito obrigada, Sara Rodi. Rui Pedro Brás, logo, não sei se estás aqui, mas vais torcer, espero que não fiques rouco logo à noite e força, vamos ganhar. Vamos a isso. Vamos a isso. E o discurso direto fica por aqui. Já sabe, já a seguir a jornalista Lourdes Baeta atualiza toda a informação. Continue connosco, nós estamos sempre aqui para si.